Boa noite a todos, tudo bem? Voltamos para a nossa segunda live da OBR, nosso treinamento. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu acho que é uma das iniciativas que mais me deixa empolgado nesse ano, porque ter essa OBR e, além de tudo, ter alunos ensinando sobre a OBR é algo que é um sonho, tanto de Andréa, quanto meu, quanto de Justino, e toda a equipe do IFBA que a gente possa proporcionar, certinho? Então, assim, a mim, já deve me conhecer devido à live do outro dia, mas eu queria mostrar para vocês quem vão ser seus palestrantes hoje. Não serei eu, nem será a Andrea, serão dois monitores do Alô Robótica. A primeira é a Maísa. A Maísa fez automação, ela cursa automação ainda. Ela participa do núcleo feminino de pesquisa do GESAM, que é o Lovelace. Ela também é do GESAM, faz uns 2 anos que ela está com a gente. Ela é nossa monitora do Alô Robótica e participou da OBR, tanto da prática quanto da teórica. A outra pessoa que vai dar essa aula para vocês hoje é o Renan Macedo. Ele é estudante também de automação. Ele também está no GESAM há o que, Renan? Uns 1 ano, 2 anos? Mais ou menos. E ele também é uns 2 anos, né? E ele também é bolsista e monitor do Alô Robótica. Então, hoje, eles vêm com a missão de explicar como participar do OBR. Como um competidor, a parte técnica. Eles vão falar um pouco mais de como desenvolver atividades de prática de simulação, como desenvolver a parte de apresentação, como desenvolver a parte teórica, tudo embasado nas experiências deles. Afinal, ambos foram participantes da OBR na edição anterior, e hoje eles vêm para isso. Então, eu queria passar a palavra para a Renan, que vai começar essa aula de hoje. Para os inscritos da Alô Robótica, esse vídeo vai estar disponível no YouTube assim que se finalizar. E as tarefas da semana vai ser explicado no e-mail, como vai funcionar. Certinho? Então é isso. Boa sorte e bom trabalho a todos. Valeu. Boa noite, galera. Tudo bem? A gente vai começar essa segunda parte dessa Esquenta OBR falando sobre a nossa modalidade, porque ele vai ter a modalidade prática e a modalidade teórica na OBR, que vai ficar um pouquinho diferente essa nossa modalidade prática, porque agora ela vai ter 2 etapas, a simulação e a apresentação. Essas 2 serão trabalhadas de modos diferentes, mas diferente de como era no ano passado, mas vai ser uma boa dinâmica, uma nova dinâmica diante dessa pandemia que a gente está enfrentando. Os níveis, como antigamente mesmo, serão do N0, que é do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, o N1, que é do 1º ao 8º, e o N3, que é o que a gente participa, que é do 9º ano, o ensino médio e o técnico. Vai passar. A primeira etapa é a apresentação. Nessa apresentação, a OBR pede que você crie um vídeo. Na verdade, a OBR pede primeiro que você escolha uma categoria. A gente vai ter a categoria programação, divulgação, trabalho em equipe, inovação e maker. É como se fosse uma feira científica, essa nova proposta. A gente vai ter um tempo máximo, a gente vai apresentar para quem escolheu o maker, fazer seu próprio robô, você vai apresentar seu robô, pode também projetar uma pesquisa científica e divulgá-la, e tudo isso você vai mostrar num vídeo para que a OBR o avalie e se vai passar ou não. Vai passar. A segunda etapa da nossa prática, modalidade prática, é a simulação. A simulação vai usar o simulador SBotics. E aí eles vão dar uma arena virtual e vão dar uns robôs para a gente escolher. A simulação serão 3 rodadas, cada uma de 5 minutos. E elas acontecerão num determinado tempo, de 1º de outubro até o dia 23 de outubro. Aí você me pergunta, mas ano passado a gente montava nossos robôs, a gente programava eles e tudo a gente que fazia.
agora vai ser um pouco diferente. Por ser uma simulação virtual, a gente vai ter no SBotics, o aplicativo, 5 robôs. Vai mostrar eles te dão 5 robôs, 5 opções, e daí cada um deles vai ter uma diferente quantidade de sensores, uma diferente quantidade de... um diferente tamanho, na verdade. E daí, você vai enfrentar suas adversidades escolhendo um desses e programando eles para que eles enfrentem toda essa pista do OBR. Vai ser uma arena virtual também, dentro desse aplicativo. Essa avaliação, a gente tem aqui uma imagem, te mostra uma imagem da arena, e a gente vai ter aqui os mesmos obstáculos que a gente tinha antigamente. Tem um obstáculo físico, você vai ter que identificá-lo com o ultrassônico e contorná-lo. Vai ter as nossas interseções, que a gente tem que seguir o verde, a gente tem que saber para onde ir, numa encruzilhada, para onde a gente vai. O robô vai ter que seguir a partir disso também. Vai ter os redutores de velocidade, os famosos quebra-molas, né? Também vai ter os gaps, os famosos, esses dão muito problema, E vão estar todos dentro dessa pista. A gente vai agora, eu vou passar a fala para a Maísa, que ela vai trabalhar um pouco da outra modalidade, a modalidade teórica da OBR, para poder dar um aparato geral para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Maísa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a modalidade teórica da OBR. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre os manuais. Depois eu vou inicializar uma pequena aula para que a gente comece a se familiarizar com os conteúdos que são abordados na OBR teórica e também na parte de simulação. Então, a gente vai falar de alguns conteúdos um pouco mais simples, de forma rápida, para que vocês tenham uma noção básica do que vai ser solicitado. Então, a modalidade teórica, ela vai do nível 1 até o nível 5. Os tempos, que são esses aqui, eles vão variar de acordo com as fases, né? A fase 1 da modalidade teórica vai acontecer 14/8 e a fase 2 vai acontecer dia 9/10. A fase 1 é uma fase um pouquinho mais simples, né? Que trabalha questões mais introdutórias. Essa prova ela vai estar trabalhando questões que a gente já aprende na escola, né? Geografia, ciências, matemática. Então, a gente vai estar apresentando esse tipo de coisa. E também a gente vai apresentar alguns conteúdos da robótica. No site da OBR, vocês conseguem algumas apostilas que falam sobre esses conteúdos. E também no manual, eles têm um detalhamento maior dos conteúdos que vai ter em cada um dos níveis, né? Então, a prova teórica é uma prova bastante tranquila. Eu recomendo muito que vocês façam, porque, além de valer a experiência, né, de entender mais ou menos como é que acontece, é uma prova que ela entrega bastante oportunidades, porque é uma prova simples de se fazer. Então, para começar, a gente vai explicar um pouquinho, né, alguns conteúdos, né, algumas coisas já estão sendo postadas lá no nosso Instagram. Algumas coisas como montar sua equipe, algumas questões também sobre como se inscrever, né? Então, já está tudo mais articulado lá para vocês acompanharem. E as nossas aulas também, a gente já fala de tudo isso. Esse primeiro assunto aqui que eu vou estar apresentando, funcionamento, ele já é citado, né, por Marcos Portela no nosso vídeo de introdução à robótica, né? Então, vamos começar. A definição de robô é um objeto autônomo, né? Que ele consegue realizar atividades de maneira autônoma, de acordo com o que você quer, né? Você programa ele, você comanda ele, faz ele realizar algumas atividades, e ele realiza essas atividades de maneira autônoma, né? Então, existem vários tipos de robô. O termo robótica, ele foi, fundado pelo escritor Isaac, no
no livro I, Robot, em 1950, né? E aí ele começou a falar um pouquinho da robótica. Eu recomendo que vocês assistam, né, o filme, que ele vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Vai ser um drama, né? Um filme de ficção científica, é bastante interessante que vocês vejam, tá? Então, como funciona o robô? O robô funciona de maneira bastante simples, análoga ao corpo humano. A gente tem um meio externo, e esse meio externo ele é formado por várias características diferentes, né? A cor, as distâncias que o robô está de determinada coisa. Então, para a gente entender esse meio externo, para o robô entender esse meio externo, ele vai se utilizar dos sensores. Então, a gente tem sensor, como, por exemplo, o sensor ultrassônico, que vai identificar a distância que o robô está a determinada coisa. O sensor infravermelho, que pode ajudar a gente a leitura a seguir linha, por exemplo. Então, sensor de cor também. E aí, a partir desses sensores, eles vão identificar o que é que está no ambiente, né? E depois que eles identificam o que é que está no ambiente, eles vêm aqui para o controlador. Esse controlador, essas informações do ambiente que foram captadas pelo robô vão ser enviadas para o controlador, e o controlador vai entender essas informações, e de acordo com como você programou o seu robô, como você articulou o seu robô, ele vai passar essa informação para o atuador, né? E esse atuador vai fazer a ação que a gente quer que o robô realize. Como, por exemplo, nós temos um sensor, como foi dito na aula de programação, na aula 3, nós temos um sensor ultrassônico, né? E esse sensor está a uma distância, consegue perceber, né, a distância que está de um determinado objeto. Aí ele vai enviar a informação da distância para o controlador, e esse controlador vai dizer, olha, motor, a distância está segura, você pode andar mais rápido, entendeu? Então, isso aí é uma forma simplificada da gente estar explicando como é que funciona, mais ou menos. Fazendo analogia ao corpo humano, a gente pode perceber aqui que os sensores seriam os nossos sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, né? Que é como a gente vai perceber o que a gente está sentindo, como a gente vai tocar e vai sentir a temperatura, a gente vai ver e vai ver determinada cor. E o cérebro seria o nosso processador, né? Que ele vai processar nessas informações, e a partir da rede de comunicação, que é o nosso sistema nervoso, vai enviar essas informações, né? Vai enviar os comandos para os nossos atuadores, que são os nossos membros. Então, por exemplo, se você viu alguma coisa e você quer pegar, você vai ter o sensor da visão, e aí o cérebro vai entender essa visão, né? Vai processar esse conhecimento e vai passar, por exemplo, os nossos membros superiores para que a gente pegue esse objeto, tá? O esqueleto seria a nossa estrutura mecânica, né? A carcaça é o que vai sustentar o nosso robô, ou a gente, que é o nosso, que nós somos seres humanos. Então, sobre isso, sobre o controlador, a gente tem o Arduino. O Arduino é uma forma de controlador, ele está fazendo essa ponte, né? Ele tá ligando, né? E processando os dados, e ele está fazendo essa ponte com o atuador e também com o sensor, né? Então, agora que a gente já deu um panorama geral, a gente vai falar um pouquinho das provas, né? As provas da OBR teórica. Lembrando que o que a gente falou aqui anteriormente vai ser útil tanto para a OBR prática quanto para a teórica. Na live de hoje, a gente escolheu, né, a prova de 2019, do nível 5, que é o nível do ensino médio. A gente selecionou essa questão aqui para justamente mostrar para vocês que a gente aborda termos gerais, né? A OBR aborda termos gerais na prova. Esse aqui é um assunto básico de cartografia, de mapa, tá? E nessa questão, ele dá algumas cidades e ele pede para que você identifique, né? Qual o local dessa cidade no mapa em relação à cartografia, tá? Para resolver essa questão, a gente vai precisar desses conceitos, né? De noções básicas da cartografia. A gente vai precisar dos conceitos de longitude, né? A gente vai precisar dos conceitos de latitude. A latitude, ela tem relação direta
também com a linha do Equador, né? E com a latitude e a longitude tem relação direta com a linha do Equador e com o meridiano de Greenwich. Nesse caso aqui, dessa questão, vocês podem observar que ele, nas alternativas, ele cita hemisfério meridional e hemisfério setentrional, tá? E isso aí é basicamente sinônimos, né? O hemisfério norte seria o hemisfério setentrional e o hemisfério sul seria o hemisfério meridional, tá? E aí a gente vai passar aqui. A gente tem algumas cidades aqui, como Salvador, Cuiabá, Brasília, enfim. E para a gente resolver essa questão, eu tirei como exemplo Salvador, para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Então, eu fiz essa tabela aqui para ajudar. Salvador está a 30 graus de longitude, né? E está a 10 graus de latitude, tá? Acima a gente tem o hemisfério setentrional e abaixo a gente tem o hemisfério meridional. Uma dica para essa questão é que a gente entende o cartesiano, o sistema cartesiano da seguinte forma: o meridiano de Greenwich, que é esse daqui, e o Equador, eles estão no ponto zero do sistema cartesiano. Então, aqui a gente tem o Equador. E um pouquinho mais para a direita, nesse caso desse mapa aí, a gente tem o meridiano de Greenwich. Então, nessa questão aqui, vocês podem perceber que, nesse caso, tendo um pouquinho de noção de geografia, a gente já sabe que o continente americano, sul-americano, a gente está do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Então, a gente já sabe que ele está no hemisfério ocidental, tá? Então, a gente já pode tirar as questões, todas essas cidades que estão no hemisfério ocidental, então a gente já pode eliminar as questões que falam uma das cidades está no hemisfério oriental, com a A e a letra D, tá? Então, nesse caso, nessa questão aqui, a resposta correta seria a cidade de Caracas, se localiza no hemisfério setentrional, tá? O hemisfério Caracas aqui, o hemisfério setentrional, como a gente já indicou, com latitude de 10, né? E no hemisfério ocidental, que é o que está correto, e com longitude de 80, tá? Agora a gente vai resolver outra questão. Essa questão fala um pouquinho sobre a eletrônica, né? E ela é bastante longa, então uma forma de a UBR contextualizar as questões é eles colocarem bastante texto, mas para otimizar o tempo, é interessante que a gente veja os valores. Então, a gente vai selecionar, vai prestar atenção aqui nessa questão dos valores. Essa questão, ela fala que um desafio surpresa, a fim de adaptar o robô para cumprir esse desafio, que seria adicionar um LED aqui, tá? Que seja possível de acordo com as informações, com os valores que ele deu. Para essa questão, a gente vai usar alguns conceitos básicos da eletrônica. Nesse caso, a gente vai usar a lei das tensões de Kirchhoff. A soma algébrica das tensões em qualquer caminho fechado, laço ou malha de um circuito, é sempre nula. Ou seja, a fonte ela vai estar oferecendo uma tensão, e tanto o resistor, né, que é de 730 ohms, que ele indica aqui, quanto o LED vai estar oferecendo uma queda de tensão. Então, a soma, isso quer dizer que a soma da resistência, da queda de tensão oferecida pelo resistor e pelo LED, tem que ser igual a 9, né? Que é a tensão que é oferecida, eu acho, não sei. J. Calma, mais, você não tá sozinha. Calma. Eu acho que eu fico preocupada, né? Faltou o intérprete, né? Eu acho que eles vão conectar já. Pronto. Vieram duas para sanar o problema. Tá? Então, pronto. Vai lá, Kícia, continua. Então, a gente tem aqui que as quedas de tensões oferecidas tanto pelo resistor quanto pelo LED tem que ser igual à tensão oferecida pela bateria, tá?
Então, nesse caso, a gente pegou os valores oferecidos pela questão, a tensão da fonte, que é uma bateria, o infravermelho, o LED infravermelho, ele oferece 1,5 volts, o vermelho 1,7, o amarelo 1,7, o 2, o verde 2 e 3, o azul 3 e a tensão do resistor, que a gente vai calcular segundo essa lei aqui, né, que V igual a R vezes I, sendo I a corrente. Então, calculando aqui, ele deu o valor da corrente de 10 miliamperes aqui, tá? O que significa 0,010 ampere. Então, calculando esse valor, a gente vai ter que a tensão no resistor é de 7,3 volts. Então, passando para a resolução, seguindo as leis das tensões, a gente vai ter que a tensão da fonte menos a tensão da resistência, menos a tensão do LED, é igual a zero. A tensão da fonte menos a da resistência é igual à tensão do LED. Então, a gente calcula isso, né? A tensão da fonte sendo 9 e a queda de tensão oferecida pela resistência 7,3, então a gente vai ter aqui 1,7 volts. Então, considerando esse valor aqui, a gente já sabe quais os LEDs que estão impossibilitados e possibilitados de ocupar essa posição. Então, o LED azul, os LEDs azuis, verdes e os infravermelhos, eles estão impossibilitados, e o vermelho e o amarelo estão possibilitados, dando essa questão aqui, a letra C. Como vocês podem perceber, as questões são simples, elas são geralmente são de múltipla escolha, né? Podem ser de múltipla escolha, e a UBR permite isso, então, dependendo de como você marcar, você vai conseguir uma pontuação diferente. Então, eu deixo vocês agora, passar a palavra para Renan, que ele vai resolver também algumas questões aqui, e está explicando algumas coisas. Renan? Enquanto o Renan não chega, vou pegar só um ganchinho, Renan, rapidinho, tá? Mas pode ligar a câmera, é bom que a gente divide um pouco e a sua beleza dá um contraste um pouco na minha feiura. Mas basicamente o quê? A prova da UBR foi uma das modalidades que se manteve mesmo na quarentena, porque a prática, como o Renan falou muito bem, foi adaptada, né? Nós tivemos aquela questão que antigamente nós íamos ter um ambiente que você ia fazer o robô, ia levar seu robô lá, e na UBR eles iriam analisar se o seu robô é um exemplo de um robô robusto, se sua programação era um exemplo de uma programação de alto nível, se seu design teve um diferencial, se você consegue resolver um problema com ele. Então, nesse ano a gente se separou muito bem, né? Hoje nós temos a atividade da prova simulada, em que você faz a programação e envia para o corpo da UBR analisar, e nós temos as apresentações, que você apresenta uma característica da sua ideia. Você monta, você pode modelar em 3D, e etc. A parte teórica, ela teve um diferencial, que a prova se manteve, e a gente tem agora o N0, né? Agora uma menor idade consegue competir na OBR também. E a prova da OBR, ela tem um segredo interessante. Algumas questões podem ter mais de uma alternativa verdadeira. E aí é que mais já falou da pontuação. Quem já estudou pelo vestibular da UFBA está acostumado com isso, em que você tinha uma grade de números, cada alternativa tinha uma numeração, no final você somava e dava um ponto. A OBR pode funcionar mais ou menos como isso, porque essas questões visam ver se a pessoa realmente tem segurança no ensino. Se ela fala, não, eu sei que eu consigo produzir nesse assunto aqui, e as duas são certas, tá? Então, foi isso que eu falei, mas já que o Renan já voltou, eu vou deixar ele não dar uma aula também, tá? Então, até mais. Oi, galera, tô de volta. A gente vai fazer mais uma questão da UBR, que Maísa já fez duas, a gente vai fazer mais uma, que essa agora também é de eletrônica, como a última que Maísa fez, que ela fez sobre circuito. A gente vai fazer uma de eletrônica, que essa questão aqui, ela tem um texto meio grandinho, mas o que ela fala simplesmente sobre servomotores, determine quais são os seus componentes básicos. Daí ele me dá 5 alternativas, com 3
com 3 pontos dessas alternativas, que são os componentes básicos de um servomotor. Aí ele vem com sistema controlador, sensor de vibração, motor, sistema atuador, sensor de posição, circuito de controle, várias coisas que, olhando assim, a gente fica até na dúvida. Mas aí a gente passa para o próximo e a gente abre, o servomotor e olha tudo que tem nele. O que tem no servomotor? A gente tem, lógico, um motor. E aí você pensa comigo, pô, o que pode ter mais no motor, além do motor? O servomotor, ele é diferente. Ele vai de somente 180 graus, diferente dos nossos motores normais, que eles fazem rotações contínuas e tal. Ele faz só 180 graus, porque ele tem todo um sistema feito para isso. Por isso que ele me pergunta quais são os componentes básicos de um servomotor, não é simplesmente o motor. E aí eu te digo, eles são o circuito de controle, o sistema atuador e o sensor de posição. Quando você olha para a tela aí, para essa imagem, você vai ver um motor em cima de uma plaquinha verde e um joystick. O que é esse joystick? Não é um joystick. É um potenciômetro, que na nossa aula você viu que um potenciômetro ele vai variar, ele é uma resistência variável. Então ele vai variar a resistência oferecendo uma diferente tensão, ocasionando uma diferente tensão. E daí, essa variação no potenciômetro, a gente vai ter que calcular essa relação de resistência e tensão, em algum lugar. E aí, a gente precisa, então, de um circuito de controle. E um sensor. Peraí. A gente teve um sensor, desculpa. A gente teve um sensor, que foi o potenciômetro. E, como o Mais explicou, do sensor, ele tem que ir para algum lugar. E qual é o lugar? Um controlador. Então, se a gente tem um sensor de posição, a gente precisa também de um controlador para saber onde está. Também indicar para onde eu quero que ele esteja. Então, a gente vai ter um sensor de posição, que é o potenciômetro, um circuito de controle, que vai tanto saber ter as informações desse potenciômetro, quanto mandar informações para esse potenciômetro, para o motor, e vai estar aí. Então, a gente vai ter todo um sistema de sensor de posição e circuito de controle, ligados ao motor. Esse motor é o que a gente faltou um pouquinho explicar, que são os atuadores. Quer dizer, mas explicou, na verdade, desculpa. Que são os atuadores, que é o que ela falou de após eu sentir, eu penso e executo. Quem vai executar, que é uma ação, eu gosto de falar que é uma ação física visível, são os atuadores. Os atuadores, eles é quem vão, que geralmente são motores, eles é quem vão gerar o movimento, gerar a ação que a gente vê. Então, com um sistema atuador, nesse caso, que aí, se a gente voltar para a questão, a gente vai ver que, com as 3 coisas que eu falei, a gente já tem a resposta, que é a alternativa E, que é sistema atuador, sensor de posição e circuito de controle, são os componentes básicos de um servomotor. O sistema atuador eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu mostrei bem como seria o sensor de posição e o circuito de controle. O circuito de controle é essa plaquinha verde, que tem um microcontrolador ali que ele vai trabalhar, ele vai processar de posição e vai enviar para o motor. O sistema atuador é esse motorzinho que você está vendo, cinza, e essas engrenagens. Por que as engrenagens? Na aula de mecânica você vai saber, está no YouTube, porque da aula robótica, porque essas engrenagens elas vão fazer um trabalho que é variar a rotação pelo motor, que aí a gente pode conseguir mais força, mais velocidade, também diminuir uma velocidade. Tudo isso que você pode ver na aula. E aí, esse sistema é um sistema. Também pode ser uma cadeia cinemática, essa ligação de engrenagens. A gente pode chamar de cadeia cinemática. E aí, ligadas ao motor, serão movimentadas por ele, e um eixo final sai e executa a ação que a gente quer. Então, a gente tem um sistema atuador, que são o motor, as engrenagens. A gente tem um sensor de posição, que é o potenciômetro. A gente tem um circuito de controle, que é onde o potenciômetro é ligado. E a gente tem um motor que o potenciômetro também liga, ou o motor também liga ao circuito de controle. A gente vai agora para a próxima questão. É uma questão que pega mais a física, digamos assim. O que essa questão está falando? Ela fala que, na indústria, a gente tem um veículo automático
que ele vai levar as peças de um lugar para outro, uma indústria automobilística. Aí, ele vai levar de um lugar para outro. Só que pense, a gente tem um robô numa indústria e ele vai sair correndo por aí? Não pode, porque ele pode causar algum acidente. Então, para esses robôs, nessa indústria, dessa questão, o máximo de velocidade que ele pode chegar é a 0,1 metro por segundo. É o máximo que ele pode chegar. E aí a questão dá 5 situações que relacionam o nosso motor, a nossa caixa redutora e a roda. Aí você me pergunta, poxa, caixa redutora, você lembra das engrenagens que eu mostrei na passada? Então, ela vai estar aí também, que é esse redutor. O motor vai gerar certa velocidade, essa caixa redutora vai diminuir essa velocidade. Não diminuir, mas, enfim, vai ser diminuída porque vai estar no efeito polia, que eu vou mostrar no próximo. Eita, um pequeno problema, meu celular vai descarregar. Pronto. Botou para carregar. Aí ele vem aqui com uma tabela com a situação 1, 2, 3, 4 e 5. Ele quer que eu pegue um dos conjuntos de cadeia cinemática. Ele fala cadeia cinemática. Cadeia cinemática parece um nome difícil, mas ele não é. É simplesmente ferramentas ligadas uma à outra que pode ter um movimento entre si. Que nesse caso vai ter. Aí o que é que tem? Nessa tabela, a gente vai ter rotação no motor por repetições por minuto, a relação de transmissão do redutor e o diâmetro da roda. Que são as 3 coisas mais importantes aqui. Aí a gente vai para a questão, para a resolução da questão. A gente tem um conceito principal. Voltei. Pronto, voltei, só que... Aí. Pronto. Aí a gente vai ter um conceito principal, que é o conceito de redução de velocidade por polia ou engrenagem. Mas a gente vai trabalhar com polia aqui, que é o caso dessa caixa redutora. Essa caixa redutora, ela vai pegar a rotação do pequeno eixo do motor e vai passar para uma roda maior. Porque pense comigo, se eu tenho um pequeno eixo, ele vai girar várias vezes. Para ele, é ali uma certa rotação por minuto, mais rotações. Mas se eu pegar essas rotações dele e transferir para uma roda maior, fica uma menor quantidade de rotações, porque o comprimento dessa roda é maior. Então, para ela fazer uma rotação inteira nela mesma, precisa de muito mais rotações do motor, do eixo pequenininho. E é exatamente isso que ele está tratando nessa questão aqui, que ele fala da relação de transmissão do redutor, que é o quê? Se tem rotações por minuto no motor, por exemplo, no N1, vamos pegar o N1, que é a questão que eu resolvi para vocês, uma que eu resolvi para vocês. O motor faz 650 rotações por minuto. 650 rotações. A caixa redutora fala que essa nova rotação será de 1/4 da rotação do motor. Então, quando a gente divide, a gente vê que a nova rotação são 162 Hz por minuto, rotações por minuto. Repetições de todo esse movimento. Por quê? Porque a gente pegou de um motor que faz um eixo pequeno e a relação da transmissão diminuiu para 1/4 dele, 1/4 do que era a rotação por minuto. Mas aí a gente não resolve a questão. Porque a gente precisa, a gente vai querer saber de velocidade e a gente ainda está em rotação por minuto ainda, a gente quer saber de metros por segundo. Então a gente vai primeiro transformar essa rotação por minuto em rotação por segundo, que é uma regra de 3 bem simples, que a gente tem, se a gente faz 162 rotações em 1 minuto, que é 60 segundos, quantas a gente vai fazer em 1 segundo? A gente faz essa conta e a gente vai ter que aproximadamente, a gente faz 2,7 rotações por segundo. Depois de passar pela caixa redutora. Então, depois de passar pela caixa redutora, aquelas 650 rotações por minuto do motor
terminam em 2,7 rotações por segundo. Mas a gente ainda não acabou. A gente tem o motor, a roda e o redutor. A gente passou do motor, passou do redutor. Só que a gente ainda tem que... Quando sai do redutor 2,7 rotações por segundo, a gente vai passar essas rotações para a roda. E daí a gente vai ter a velocidade. Mas aí você pensa comigo. Como é que uma roda de 22 centímetros de diâmetro, 22 milímetros, 24 milímetros de diâmetro, vai rodar tantas vezes? Quanto de velocidade ela vai ter? A gente vai pegar e fazer o quê? Uma rotação por segundo, a gente entende que é percorrer um comprimento inteiro do círculo em 1 segundo. Mas quanto é um comprimento do círculo? É outro conceito principal que a gente precisa. Comprimento da circunferência. Para achar o comprimento da circunferência, a gente vai fazer πr ao quadrado. πr ao quadrado. E π, ele já me falou na questão, que é 3,14. E o raio, a gente pode tirar do diâmetro. Ele me deu o diâmetro. O diâmetro dividido por 2 é igual ao raio. Então, a gente pode fazer nosso cálculo de comprimento do círculo. Vai ficar... Ô, Renan, rapidinho. A gente teve um errinho na hora do slide aí. O comprimento do círculo é 2πr. A fórmula não é elevado, é multiplicado. Mas o resto tá certo. Tá? Foi só uma erro na hora de digitação, gente. Pronto. 2πr, verdade. A gente vai ter 2πr. A gente fazendo essa questão com 2πr, a gente... Eita, eu me perdi. Onde a gente estava mesmo? A gente estava em rotação é igual a um comprimento inteiro do círculo. Uma rotação por segundo é percorrer um comprimento inteiro do círculo em 1 segundo. Quanto a gente compara? Tá. Mas aí, o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar, se uma rotação inteira é um comprimento do círculo, quanto isso vale quando a gente faz a conta? πr, se o π é 3,14 e o r é o raio dividido por 2, é o diâmetro dividido por 2, quanto é o diâmetro que ele me deu? 24. Se o diâmetro é 24, o raio são 12 milímetros. 12 milímetros de raio. Pronto. Com 12 milímetros de raio, a gente pega e joga lá e multiplica pelo π. 3,14. Vai pegar o 3,14 e vai multiplicar por 12. Vou ter que fazer essa continha. Fazer a continha junto com você, né? Eu faço, a gente vai ter 37,44 milímetros de comprimento da circunferência. Pronto. Daí a gente vai multiplicar essa rotação por esse percurso no círculo. Por esse percurso no círculo. Então, se a gente multiplica, a gente vai saber se eu tenho 2 rotações e o círculo tem 10 centímetros, quantos centímetros eu vou percorrer? 20. Mas nesse caso, como vai ter 37 centímetros de circunferência, 37 milímetros de circunferência, a gente vai multiplicar o 2,7 pelo πr, que o πr a gente já achou, vai dar 37, que é 44. E quando a gente multiplica, a gente vai achar um número. Quando a gente multiplica 37,44 por 2,7, a gente vai achar 101, aproximadamente 101. 101 o quê? Milímetros por segundo. Por quê? Porque eu fiz a rotação, todo esse comprimento, milímetros, então a gente vai ter 101 milímetros por segundo, é como chegou na roda. Mas aí a questão, ela está pedindo em metros por segundo. Então a gente vai fazer mais uma transformação, que também não é difícil. Nessa transformação, a gente vai pegar o 101 e dividir por 1000. Então fica 0,101 metros por segundo. Qual era o limite que ele tinha dito? Eu quero que seria 0,1 metro por segundo. Se a gente tem esse limite, a gente não pode passar porque ele corre o perigo de dar errado.
Entretanto, aqui a gente tem uma falha pequena. A gente ficou com 0,101 metros por segundo. Então aí já está diferente. Então na questão a gente pega e faz, vai dar que a resposta vai ser essa N1. Que ainda está dentro do exigido. Pronto, gente, é isso. Pode entrar, Maísa. Bom, bora. Já está quase batendo nosso horário. Obrigado, Renan. De verdade, eu acho que é sempre bom. A questão da participação na OBR, gente, é porque a OBR, como eu falei no vídeo passado, é uma Olimpíada que, na minha opinião, é uma ótima forma de você entrar na tecnologia, de você conhecer um pouco mais o que é a experiência de pesquisa, você conhecer um pouco melhor o que é a experiência de robótica. Não precisa ser o supra-sumo da robótica ou da mecatrônica para conseguir participar da OBR. Inclusive, a gente aprende muito mais, cresce muito mais com as nossas falhas na OBR do que com a nossa acerto. Então, eu já vi a equipe que um ano foi muito ruim, a ponto de não conseguir entregar nada, outro ano saiu medalhista. Como também já vi a equipe que em um ano, dias antes da OBR, estava quase tudo concluído, quase tudo terminado, e no dia aconteceu um problema que o robô pifou na hora, e aí no momento eles reconstruíram o robô e conseguiu completar a prova. Então, assim, seria muito errado dizer que o objetivo da OBR é você sair com uma medalha, você sair com um troféu, é você sair colocado para o nacional. Bom, a verdade é que isso é o que a gente quer. Para todos nós, né? Para quem compete. Se possível, eu queria que todo mundo que competisse na OBR fosse vencedor. Mas, para mim, o principal é que todo mundo que vai para a OBR sai da OBR com uma mentalidade muito maior, com uma mentalidade muito mais formada, muito mais capacitada. E o exemplo vivo são esses dois daqui. Ano passado foram para a OBR, não ganharam, e hoje são monitores de robótica, em uns poucos cursos de robótica atualmente da quarentena. E primeira live deles hoje, olha que orgulho. É o crescimento, pô. Então, um conselho, a OBR é uma organização pedagógica, como eu falei, então todo o material que a gente comentou aqui, provas antigas, como participar, como vai ocorrer as provas, detalhes técnicos, estão no site da OBR, que a gente vai deixar nos comentários, e quando o vídeo for postado vai estar na descrição. Todo o material de como formar uma equipe, o que eu preciso fazer, o Alô Robótica simplificou para vocês, para não ter que ler o manual todo se não quiserem. Então é só ir no Insta, que tem um material sobre isso. A parte de conteúdo, um pouco da teórica e um pouco da prática, estão no curso do Alô Robótica, que está no YouTube, já faz o quê? Estamos indo para a nossa terceira semana de aula, segunda-feira. Então, se tiver alguma dúvida, vai lá que deve ter explicação. Como é um curso básico, algumas disciplinas não estão. Mas, como a gente ama vocês, se a gente puder ajudar, só mandar um e-mail, mandar um Insta, a gente está aqui para isso. Por isso, eu queria novamente terminar a live agradecendo a todos vocês que assistiram, parabenizar os dois, porque fazer uma live não é algo fácil. Estar aqui é como já dizia a manhinha, colocar a cara a tapa para todo mundo ver. Então, para eles estarem aqui, o nervosismo foi deixado de lado, a internet que cai, o microfone dá problema, o celular que descarrega, normal. Estamos vivendo em um tempo que é assim. Então, muito obrigado a todos, tá? Qualquer dúvida, falem com a gente, de verdade. Falem com a gente está aqui para isso. E um beijão. Maísa, Renan, querem falar alguma coisa? Ou não quero roubar a cena de vocês não, viu? Não, a gente não quer falar não. Eu queria contar como é que foi ano passado, né? Quando a gente foi para o BR e tava uma equipe que tinha eu e um amigo muito próximo meu. E daí a gente foi
para o BR e a gente tinha o robô já pronto, a programação toda pronta, estava tudo funcionando, a gente até gravou vídeo, se a gente achar, a gente pode deixar no Instagram. E chegou no dia, aconteceu 2 problemas. No primeiro dia, a programação não funcionou. E no segundo dia, o sensor parou de funcionar, então a gente foi uma correria. Então estava tudo muito certo, né? E aí aconteceu esse tipo de coisa, mas valeu muita experiência, né? E a gente resolveu se organizar melhor, começar antes, ver o que aconteceu. Então, para quem quer participar, né? É uma experiência muito interessante e muito boa, porque você já se prepara para a próxima. E quando você se prepara para a próxima, o conhecimento que você adquiriu na primeira nunca vai ser inválido, sabe? Não é só porque você não ganhou que o conhecimento não vai ser inválido. Então é isso. Isso, Renan, quer falar alguma coisa? A cada vez que a gente tenta, a gente vai acumulando mais conhecimento e não pense que de primeira coisa vai ser fácil. Não é fácil e tudo bem. Porque todos nós que fomos pela primeira vez, pela segunda vez, às vezes pela terceira vez, a gente enfrenta muita dificuldade o tempo todo. Mas eu garanto que a gente aprende pelo conhecimento, a gente aprende sentimentalmente também, a gente aprende de várias formas e se a ideia é nos formar enquanto profissionais, a gente vai buscar isso, independente, mesmo que a gente fale. E a UBR e tantas outras competições de robótica e as amizades e os professores são muito importantes para esse processo. Muito obrigado a todos. E para terminar, eu queria agradecer o time de intérpretes. Assim, eu fico muito feliz e orgulhoso de ter eventos como esse, de ter um curso, de ter um material feito por alunos, não por professores. Inclusive, eu também sou um aluno, não sou formado na graduação, então estou aqui, sou um bolsista que nem eles. Mas ter um intérprete nas nossas lives, nas nossas aulas, nos nossos vídeos, não somente na gravação, mas entenda que para a gente estar aqui, a gente tem reunião com intérpretes para saber como tornar o material acessível para o público surdo. E eu agradeço muito porque você vê que eles têm 4 intérpretes, 3 intérpretes aqui por trás, que se revezam, porque é uma atividade cansativa, porque é muito gesto, né? É muita atividade física. Então, de verdade, muito obrigado a todos que participaram disso. E até a próxima, gente. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.